Você já parou para pensar onde vai morar quando envelhecer? Na casa de um parente, numa instituição? Já passou pela sua cabeça esse tipo de questionamento? Pois o meu convidado de hoje pode tirar algumas dúvidas. Professor Evaldo Monteiro, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Vamos tomar um café e falar mais sobre isso? Vamos sim. Professor Evaldo Monteiro é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia, professor do curso de gerontologia da Unifor. E nós temos muito o que conversar, mas antes um brinde à vida, professor Evaldo. Opa, para não derramar, né? Que delícia esse café da Carol, viu? Muito bom. Professor Evaldo, se fala muito hoje nas instituições de... Porque desde 2003, quando foi criado o Estatuto da Pessoa Idosa, aquele nome abrigo, asilo foi retirado, né? Hoje são as instituições de longa permanência. O que mudou do asilo para ILPI, professor Evaldo? Bom, essa nomenclatura ela foi pensada pela Tomiko Born, que era uma gerontóloga de São Paulo, e ela busca com essa nomenclatura tirar um pouco daquilo de asilo. Porque asilo dá muita ideia de asilado, isolado, né? Então, você rompe com essa lógica e tenta criar uma nova nomenclatura para dar um outro significado a este lugar. Que hoje chama ILPI. ILPI, que Instituição de Longa Permanência para Idosos. Para idosos. Professor, mas ao mudar o nome, né, de asilo para uma ILPI, o senhor acredita que uma mudança de nome muda também o olhar para a velhice? O que muda o olhar para a velhice é uma cultura em torno do envelhecimento que se desenvolve, né? Até então, por exemplo, essa questão da ILPI, ela era... Desculpa, o asilo era muito... Por exemplo, quando você fala do asilo, você vai pensar normalmente no asilo de mendicidade que tinha aqui em Fortaleza, que era justamente, o asilo era destinado para pessoas pobres. Hoje em dia, com o processo de envelhecimento volumoso que tem, a demanda não é mais para a questão financeira, embora isso tenha peso, mas é também porque você não tem mais cuidadores de idosos, filhos que possam manter idosos em casa, cuidando deles, enfim. Então, a alternativa para alguns casos de envelhecimento é levar para uma instituição dessa. Essas instituições são privadas, são estaduais? Como é hoje, professor Evaldo? Existem várias naturezas jurídicas. Elas podem ser filantrópicas, elas podem ser empresas, ou elas podem ser públicas, tanto pelo Estado como pelo município, enfim, mantidas pelo poder público. Hoje o poder público em Fortaleza tem hoje alguma instituição? Sim, foi recém-inaugurada a ILPI municipal de Fortaleza. Mas além dessa, tem mais instituições que recebem essas pessoas dessa faixa etária que não têm onde ficar? Tem a ILPI do Estado, que é lá na Olavo Bilac? Na Olavo Bilac. Professor Evaldo, o senhor como especialista em gerontologia atua, o professor também é servidor do Estado e está muito presente nessa questão. O senhor, como é conviver numa ILPI? Ainda existe muito a culpa da família, dá aquela ideia de que a família não quer e coloca lá, mesmo mudando o nome, não é mais o asilo, mas é uma ILPI. Como é essa relação família, velhice? Existe, vamos dizer assim, vários tipos de relacionamento com esse espaço, né? Você vai ter, por exemplo, no livro da professora Adriana, que você Adriana Alcântara, né? Ela própria já coloca que alguns idosos procuram livremente a ILPI,
porque não querem ser um peso para os seus filhos, enfim. Então, eles vão numa condição de saúde, de possibilidade de manutenção e fazem essa escolha. Existem outras possibilidades, né, que dentro da literatura, que seria, por exemplo, república. Você montar você vai ver aquilo no filme Que Tal Vivermos Todos Juntos, né? Então, assim, um grupo de amigos que se reúne para dividir uma casa e eles distribuem as responsabilidades e convivem ali no espaço, que é uma república. Existe essa possibilidade. E existe, por exemplo, um centro-dia, que na verdade você não mora lá, você Que chamava creche. Não pode chamar creche quando é para idoso. Creche é de criança. É de criança, né? Então é um centro-dia. Que o seu familiar trabalha e ele pode deixar você sendo assistido, cuidado, e na volta do trabalho ele lhe pega e leva para casa e mantém a convivência ainda familiar. Tá. Existem possibilidades. Professor Evaldo, quando falamos nessa questão da moradia para uma pessoa que envelhece, não quer ficar com os filhos, não quer dar trabalho, eu escuto muito a preocupação de quem está envelhecendo, eu não quero dar trabalho para ninguém, né? Mas isso aí é algo muito abstrato, a gente acaba dando algum tipo de trabalho. A questão básica é o quanto eu consigo me manter funcional naquele espaço. Não ficar dependente. As ILPI recebem pessoas totalmente dependentes? Qual é o perfil, assim? Aí cada instituição define o seu perfil, né? Mas, assim, quanto mais comprometido você está, né, na sua funcionalidade, na sua capacidade de cuidar de si, mais você vai demandar serviços de LPI, porque ela é que assume esse cuidado mais geral, né, das suas necessidades. Ela é que responde por isso. Tá, nós falamos aqui que existem as instituições de longa permanência para o idoso no estado, agora recentemente no município, e existem as particulares. E a grande questão desses espaços particulares é o custo. É muito caro, né, professor? É preciso ter muito dinheiro para ir para uma ILPI particular. Claro que tem padrões, né, aí de fatias de mercado, como se fala, né? Mas, via de regra, não é um serviço barato. Por quê? Por quê? Porque uma instituição de longa permanência, ela funciona 24 horas, 7 dias na semana. É ininterrupto o seu serviço. Portanto, você vai ter algum funcionário que trabalha à noite, demanda adicional noturno, você vai ter funcionários que ficam no final de semana, né? Então, pode ser que seja uma carga horária extrapolando seja hora extra, enfim. Você vai ter que ter uma equipe de cozinha, limpeza, você vai ter que ter pessoas que trabalhem as necessidades daquela pessoa que está ali dentro, né? Com suas limitações, enfim. Porque não é só você deixar, você precisa ser atendido nessas suas necessidades, né? Se eu tenho uma deficiência física, vou precisar de um trabalho com o meu corpo, de uma possível reabilitação, de um cuidado nesse sentido. Se for um quadro demencial, eu preciso ser estimulado para que isso não se perca, porque senão, se não houver os serviços, isso vira um depósito, que não é o desejado. Sem dúvida. Professor, eu já escutei algumas pessoas falarem assim, o Brasil, o Ceará está envelhecendo, está cheio de velho, eu vou botar uma casa para receber esse público. Mas existem critérios, não é, para se montar um espaço para receber essa população. Quais são as exigências para hoje se montar, abrir um espaço para acolher essas pessoas 60 mais, com limitações, com déficits cognitivos ou não? Quais são as exigências? Não é só chegar lá, casa para idoso, não, né? O ideal é que você possa, se você tem recurso e você quer montar uma empresa, você se cerque de profissionais que possam lhe assessorar se você não tem domínio do assunto, né, sobre envelhecimento.
O que nós temos e que não é desejável é que as pessoas pensam assim, é um ramo de negócio, então eu posso fazer e vou lucrar. Então, aí ao invés de pegar o boi, você vai perder a boiada, né? Porque você vai oferecer coisas que não Existe se coadunam. fiscalização, né, professor? Existe fiscalização. Então, assim, uma das coisas que você tem que ter é o registro dessa instituição nos conselhos municipais, que são os agentes fiscalizadores também, né? Dessas ILPIs. Então, ela pode lhe notificar pedindo que você faça correções, que você está violando algum direito, lhe orienta até o ponto em que, se não houver correção, aí entra o Ministério Público fechando as instituições, né? Porque essa fiscalização ela é encaminhada para o Ministério para que ele acompanhe, né? E as sucessivas violações que estão sendo. Nós temos visto, professor Evaldo, na imprensa, casos assim estarrecedores de locais que se propõem a acolher essas pessoas e tem maus tratos, sem higiene. Que bom que o Ministério Público está fazendo esse papel, porque não é porque é uma pessoa idosa que tem que estar num lugar sujo. Somos humanos, Com independente certeza. da idade, né, professor? Nós precisamos ainda, e eu tenho que elogiar agora o seu programa, a difusão de um saber gerontológico, né? Quer dizer, a gente precisa ter consciência que a população está envelhecendo e vai envelhecer muito mais, né? As projeções para 2070 que a gente chega a praticamente 40% da população envelhecida. É um percentual bastante volumoso, né? Não vou tão longe não, professor. Daqui 4 anos, 2030, já se projeta 33 milhões, não é? Pois é. Sim, mas pode dar sequência ao seu pensamento. Não, então, precisa então que a gente tenha uma cultura de cuidados com esse segmento. Então, a gente precisa ainda difundir esse saber gerontológico e que ele se torne corriqueiro, né? Não se torne uma coisa teórica e distante desses atendimentos. Professor Evaldo Monteiro, o senhor atua além de professor da especialização em gerontologia da Unifor, o senhor atua em algumas instituições, certo? Em alguns locais. Alguns locais. Como é que esses moradores, esses residentes, que tipo de retornos eles passam para o senhor? Eles estão felizes? É ali mesmo que eles gostariam de estar? Ou gostariam de estar perto do filho, mesmo que não tivesse uma afetividade, lá naquele quartinho no fundo do quintal? O que é que eles falam para o senhor? Eu lido basicamente com 2 tipos de públicos, né? Eu lido com aquele que é abandonado, né? Que aí precisa ser acolhido em alguma instituição, e eu conheço. E tem aquele que que tem a opção de fazer escolhas, né? Então, que tem uma renda, né? Que tem uma renda que pode fazer uma escolha para uma instituição. O discurso é diferente? É diferente. Me diga primeiro o do abandono. O que é que o abandonado fala? Olha, quando ele tem familiar, que nem sempre você identifica, ele pode se queixar do familiar. Mas aquele que não tem é de uma sensação de desvalorização muito acentuado, né? Desvalorização em que sentido, professor Evaldo? Autodesvalorização, né? Assim, o abandono total, quer dizer, o que eu fiz da minha vida, né? Nesse tempo todo que venho parar num local assim. Né? Eu acho que é uma... Para aqueles que ainda têm nível de consciência, passam um questionamento por aí. E o que tem uma renda, que faz, como o senhor disse aqui no início, que algumas pessoas fazem essa opção. Não, eu prefiro estar ali
Qual é o sentimento dessas pessoas em relação a estar ali com a própria idade? Eles tendem bem mais a se sentirem mais satisfeitos, né? É uma escolha e não quero dar trabalho, aqui é um lugar que me acolhe, enfim. E ele se sente satisfeito naquele espaço. O senhor percebe isso? Via de regra, é mais para esse lado do que para o outro, né? Do que para de se queixar. sentir abandonado. Professor Evaldo, o que eu percebo também, eu tenho conversado muito sobre esse tema com os amigos, até eu tenho uma amiga que diz assim, muda essa narrativa, tu só fala em velhice, mas é como a Simone de Beauvoir diz, o que é que nós temos desde que nascemos? Envelhecer, se não morrer. A questão do que as pessoas colocam é como se envelhecer fosse só aquele momento lá. Envelhecer é um processo que começa desde o momento que você nasce, né? Na verdade, até antes, porque lá dentro do útero da mãe é um dia a mais, é um dia a mais, é um dia a mais. Exatamente. Então, é o passar do tempo que todos nós temos. Então, não é porque eu cheguei aos 60 que eu estou velho. Eu envelheci ao longo do tempo. E como eu envelheci? Né? Então, o que eu percebo muito de um familiar, quando ele não pode manter essa pessoa em casa porque trabalha, não tem um cuidador, uma pessoa especializada, não tem principalmente verba, dinheiro, colocar numa ILPI a culpa. É motivo de culpa um filho dizer, não, vou botar o meu pai lá, mesmo com a resistência desse pai, dessa mãe, desse parente? Esse sentimento de culpa, o senhor tem contato com os familiares? Existe? Eu não vi, assim, significativamente esse sentimento. Até porque, assim, veja, se eu tenho um pai que é dependente e eu preciso trabalhar, eu tenho que viver, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ter uma condição de vida. E então a opção que ele tem é internar esse pai nessa instituição, né? Colocá-lo no ILPI. Mas as públicas nem sempre têm vaga, professor. Aí botar numa particular não dá. Né? Aí o dilema. Esse é o problema, porque assim, essa característica nossa do processo de envelhecimento sem preparação, extremamente acelerado e sem preparação, deixa o familiar nessa condição, né? Como é que eu vou cuidar ou como é que eu vou colocar numa ILPI, arranjar vaga, né? E tem o processo também do julgamento. As pessoas ainda se preocupam muito. O vizinho vai dizer que eu abandonei meu pai lá. Enfim, né? Também tem isso. Para mim não chegou ainda essa forma de relato, né? Porque assim, o que eu vejo na verdade, assim, eu preciso tocar minha vida, a opção que eu tenho é um ILPI. Então, não vi dramas acentuados com relação a isso, não. Professor, eu estou acompanhando, lendo esse livro aqui, A Coragem de Envelhecer, a Ciência de Viver Mais e Melhor, da doutora Becca Levy, que é uma especialista em longevidade, psicóloga, especialista em envelhecimento, e é médica social, geriatra social. E ela diz o seguinte, que nem sempre cabelo branco, rugas, envelhecimento torna uma pessoa boazinha. Porque, geralmente, o julgamento vai muito para a família. Botou o velho lá na ILPI. Mas ela coloca o seguinte, muitas vezes a relação com essa pessoa, mesmo sendo já velho, pai ou mãe, não é tão boa. Como ter essa visão? Parar com esses julgamentos. A Ian é ruim, botou a mãe, jogou não sei aonde. É falta de conhecimento, de cultura, de percepção da gerontologia, como o senhor colocou? Olha, existe alguns outros elementos, né? Essa relação, ela foi construída ao longo do tempo, né? Exatamente, isso ela coloca. Esse senhorzinho lá da instituição pública que se questiona
que ele fez? Como foi, não é? A gente também tem que pensar no que ele construiu. Então, nem todo filho é ruim, nem todo pai também vai ser bom, né? Tem algum... Claro que não é o desejável, mas que existem pais que foram cruéis, né? Tem pais, por exemplo, que nesses abrigos que eu trabalhei e ainda trabalho, tem pessoas que estão lá que não sabem onde os filhos estão. Como é que você vai cobrar desses filhos, né? Porque, assim, ele se distanciou da família, buscou outros caminhos que se desligou dessa família. Aí você quer que faça uma reinserção social para esse sujeito, vou atrás desse filho que foi abandonado há quanto tempo atrás, e você quer que esteja tudo bem, como você diz, não, fui bem ali na mercearia comprar um cigarro, estou de volta agora. Não é depois assim. de velho, para o filho deixar a sua vida para cuidar daquela pessoa. Né? Então, a questão, professor, é o não julgamento, é ter esse entendimento para ter uma convivência... digamos, uma convivência não saudável, não gosto muito dessa palavra, mas uma convivência a gente leal, poderia colocar respeitosa. Respeitosa, né? Eu pronto. acho que se você tem uma relação respeitosa de um para com o outro, a tendência é que isso seja mais acolhido, né? E aí, assim, vai depender de todo um contexto, né? Eu posso ter uma relação positiva, acolhedora, mas posso não ter condições materiais de manter. Então, Verdade. assim, aí entra um dilema do sujeito, porque assim, eu não gostaria, mas eu não tenho outra alternativa. E é bom que o entorno perceba isso também. Isso ou pare de julgar. Para de julgar. Você não sabe da vida do outro, professor. Porque esse julgamento, algumas pessoas absorvem. E isso traz sérios problemas, até de decisões de melhoria para aquela pessoa, né? Mas o senhor acha que o caminho para o envelhecimento é uma ILPI, quando a gente ficar bem velhinho, tem que ir para uma ILPI mesmo, ou tem que fazer como filme, juntar os amigos e viver numa comunidade? Qual é a alternativa que o especialista em gerontologia daria? Para encerrar aqui. Assim, para onde eu vou, professor Evaldo? Quando eu ficar velha, ninguém vai me querer. Eu sou uma velha muito agitada. Bota essa velha no asilo. Você vai ser bem conhecida, vai ser acolhida, você, com certeza. Os voluntários vão cuidar de mim, os fãs. Então, assim, isso depende muito das suas possibilidades, né? Eu acredito que eu vá para um LPI. O senhor vai para um LPI? Devo ir para um LPI. Que, assim, você vai poder pagar uma particular que gera em torno até tem de 15, 13 mil, ou vai para do Estado? Eu espero ter alguma que dê no meu orçamento. Eu já vou me inscrever aí numa do Estado. Olha, deixa meu nome aí, a minha vaga. A gente tem que falar disso, a gente está rindo, mas é um assunto sério, sim, né, professor? Sim. Que deve vir para o nosso vocabulário, para o nosso cotidiano. É bom que as pessoas comecem a pensar que elas também vão envelhecer. Que não... Velho não é o outro, não. Ó. Velho somos nós que estamos nesse processo, né? Exato. E aí a gente tem que conversar e ver quais são as possibilidades, né? Eu estou vendo muitas. Eu vou deixar meu nome lá na sua ILPI, que você trabalha, viu? E principalmente se começar a ter demência, é para lá que eu vou. Já deixei por isso. Né? Mas tem outras alternativas que a gente ainda pode se manter ativo, né? Tem grupos que trabalham com atividades que os centros, né? Aqueles centros, aquelas unidades que desenvolvem as suas habilidades. Você descobre ainda pendores para serem desenvolvidos, né? Tem várias unidades aí no estado. Alternativa para a vida toda valer a pena viver. Então, existem muitas alternativas. Professor Evaldo, querido, você está nas redes sociais? Está no Instagram, Evaldo Monteiro Cavalcante. Evaldo Cavalcante Monteiro. Evaldo Cavalcante Monteiro. Então, você segue o professor Evaldo, ele vai arranjar uma vaga para você e não é ele.
Não faça isso comigo. Segue Ian Gomes, jornalista no Instagram e professor. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se inscreva, porque terminou o nosso bate-papo, o programa vai estar lá para você compartilhar. Gente, estou brincando, vá atrás do professor Evaldo Pelipena. Ele só trabalha, ele não é dono, né, professor? Foi uma alegria bater esse papo com você, tomar esse café. Vamos lá. Tá? Um brinde à vida. A vida. Com um espaço digno para vivermos essa velhice. Com certeza. Combinado? Viver Mais de hoje está por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?